no YouTube fica mais fácil. Bom, gente, vamos lá então. Então funciona assim. A primeira parte do nosso curso era uma parte, vamos dizer que fosse quase uma revisão do ensino médio, né? Que era, a gente falou de matrizes, falou de determinante de matrizes, falou de sistemas de equações lineares, que é uma parte que, assim, não é totalmente inédito para a maioria de vocês. E talvez tenham esquecido, outros vão falar que talvez alguma coisa não viu, então... Mas, assim, já ouviu falar, pelo menos, acredito. Então, não tinha nada, assim, de excepcional. Talvez a forma de abordar um pouco diferente do ensino médio. E a gente fez a primeira avaliação. A parte que a gente vai entrar agora, né, é a parte de álgebra linear propriamente dita. Que aí eu tenho certeza que ninguém nunca viu isso no ensino médio, que a gente vai estudar espaços vetoriais, subespaços vetoriais, e depois a gente vai estudar numa outra, daqui 2 semanas, uma coisa que chama-se transformações lineares. E isso tudo já é realmente um assunto do ensino superior, né, das engenharias, de quem todas as engenharias têm essa disciplina, vão ver isso, todas. Se fizer engenharia mecânica, se fizer engenharia química, se fizer engenharia de produção, se fizer engenharia de alimentos, se fizer engenharia de energias, todas as engenharias têm essa disciplina que vocês estão tendo, vão ver essa parte que a gente vai estudar agora, que é subespaço vetorial, espaço vetorial e as transformações lineares. E quem fizer química, matemática, física, mesma coisa. É uma disciplina básica das exatas, de todas. Independente de onde você fizer. Quer dizer, talvez se você fizer em alguma faculdade mais, sei lá, como que a gente vai dizer assim, mais tranquila, não vai ver, mas deveria ver. Se você fizer nas públicas, eu garanto que você vai ver em todas. USP, Unesp, Unicamp, IF, SP, UFSCar, todas. Então vamos lá. Então a gente vai estudar espaços vetoriais, subespaços vetoriais hoje. Eu vou falar o seguinte, ó, eu postei um material que eu preparei para vocês. Aquilo lá eu não peguei da internet, não peguei nada pronto, como eu tinha na outra parte. Eu tinha algumas coisas, como era muito básico, tem muito assunto na internet já pronto, é assunto de ensino médio. Eu peguei um material muito bom lá de um professor do IF, do Instituto Federal lá do Sul, e estava muito bem feito, e postei para vocês. Agora, esse material de espaços vetoriais e transformações lineares, eu preparei especialmente para o nosso curso, por ser um assunto já mais restrito, você não vai achar com tanta facilidade esse tipo de assunto na internet, não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir te explicar essas coisas. Então, eu preparei. Aí, são 2 arquivos. São os espaços vetoriais, que eu já postei. Nessa semana, a gente não vai ver todo aquele material. Eu até coloquei lá que era para ver até a seção 1.4, né, para vocês tentarem ver, dar uma lida. O que é até a seção 1.4 que eu separei? São espaços vetoriais, subespaços vetoriais, o que é uma combinação linear e o que são vetores linearmente dependentes e linearmente independentes. A gente vai estudar esses 4 assuntos essa semana. Na semana que vem, a gente vai ver o que é a base de um espaço vetorial. Qual que é a dimensão, o que é o kernel ou núcleo de um espaço vetorial e assim por diante. Aí a gente finaliza espaços vetoriais, esse material a gente vai finalizar ele a semana que vem. Aí daqui 2 semanas eu vou postar um outro material de transformações lineares. E aí mais 2 semanas a gente faz uma avaliação e encerra o curso. Nesse material tem as definições, é um assunto bastante abstrato, e eu já coloquei no final do material as listas de exercícios. Então, não tem dessa vez, não tem um arquivo de lista de exercício. As listas, ou a lista, na verdade, de exercício já está nesse arquivo aí que eu chamei de espaços vetoriais. Então, tem a teoria, já coloquei os exercícios, as respostas de alguns exercícios e coloquei a referência da onde eu tirei, né? Quais os livros eu utilizei para preparar esse material. Um dos livros é esse aqui, Introdução à Álgebra Linear. Mas está descrito lá no material, em PDF, né? Como eu falei, lá no final, se você for até a última página, vai ter as referências, ou seja, quais livros eu estou utilizando. Deixa eu silenciar esse celular aqui. Bom, então vamos lá. E aí, como é um assunto mais abstrato, eu vou tentar explicar para vocês por aqui, né? Presencialmente seria muito melhor, já que é um assunto mais abstrato e novo para a maioria, ou para todos. Mas vamos tentar fazer por aqui. Primeira coisa, só uma dúvida.
Vocês olharam esse material que eu falei, que eu postei? Dessa vez, realmente era muito importante que vocês vissem, porque, como eu disse, é um assunto novo. Diferente de matriz, você fala, não vou acessar, eu já sei matriz, vou lá direto para a lista. Esse material, assim, eu duvido que você, se você não acessou, você não vai nem ter ideia do que eu estou falando. Então, se vocês acessarem, né, ou acessaram já, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, só para eu entender a dinâmica aqui que a gente vai usar, da explicação, de repente eu não estou vendo o rosto de vocês, vocês podem falar, meu, não estou entendendo nada do que ele está falando, só para eu saber. Vocês chegaram a olhar o material antes? Esse que eu chamei espaços vetoriais. Só falar sim, não vou crucificar, não vou fazer nada. Só para eu ter ideia. Eu abri e dei uma olhada. Quem que falou? Tomás. Tomás, você deu uma olhada, Tomás? Você chegou a ler lá? Sim, pelo menos ler assim, Eu fui espaços lendo, vetoriais. tentando entender o que é. Isso, você Que percebeu que é dava. bastante abstrato, não é? Tipo assim, não é um negócio, É. nossa, muito simples, né? São definições. Beleza, então, alguém mais Pena chegou mesmo. Tá, também deu uma olhada. Beleza, pelo menos abriu o arquivo. Estranho. Tá, é estranho. Pra mim só tem uma lista de exercícios só. No final lá, né? Não, só uma lista. Como só uma lista? Tem um arquivo que chama espaços vetoriais, aí tem a teoria e no final o exercício. No mesmo arquivo. Peraí. Folheia ele, vai folheando ele para baixo. Rodando assim, vai rolando. Tem os exercícios no final. É disfarce, eu olhei a da outra semana. Não, tá certo, professor. Não, ó, chama espaços vetoriais. Isso. Aí você vai olhar, tem as definições, exemplos. Eu dou uma definição, o que que é, dou alguns exemplos para ver se dá uma iluminada. E depois, lá tem os exercícios, que é a seção 1.7. Estou folheando aqui. Depois dos exercícios são 20 exercícios, aí tem as respostas de alguns e depois tem referências, que são os 2 livros que eu utilizei. Tô doido? Não tô doido, não. Tem os exercícios lá sim, no final. Tá certo? Então, ó, esse é já o assunto da próxima avaliação. Começa com esse arquivo aí chamado espaços vetoriais. Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, o que é um espaço vetorial? Então, olha só, é tudo teoria, tá? Espaço vetorial é basicamente um conjunto não vazio, onde você conhece 2 operações com os elementos desse conjunto. Pensa, se eu estou dizendo que é um conjunto não vazio, então tem que ter elementos. O que eu tenho que saber fazer com os elementos desse conjunto? Eu tenho que saber somar 2 elementos, então tem um conjunto com elementos. Se eu pegasse 2 elementos desse conjunto, eu devo saber como fazer a soma desses elementos, como que eu somo um elemento com o outro. Além disso, eu devo saber como pegar um elemento desse conjunto e multiplicar esse elemento por qualquer número real. Então, a gente diz o seguinte, se você olhar a definição, vai falar assim, olha, espaço vetorial o que é? Um conjunto não vazio munido de 2 operações. O que quer dizer munido de 2 operações? Quer dizer, onde existem 2 operações que você sabe que são somar 2 elementos, você sabe como somar, e você sabe como pegar um elemento e multiplicar esse elemento por qualquer número real, positivo, negativo, zero, qualquer número real. Então, você tem que saber pegar um elemento do conjunto e multiplicar por qualquer número real, isso é uma operação, e tem que saber somar 2 elementos desse conjunto. Então, um conjunto não vazio, munido de 2 operações, que são essas que eu acabei de dizer, onde essas 2 operações obedecem 8 propriedades que eu listei lá no material. Quais são as propriedades? São 4 propriedades relativas à soma de vetores, de elementos do conjunto, que são comutativa. Comutativa significa tanto faz a ordem, A mais B é igual a B mais A. Associativa significa que se você tem 3 elementos somados, você pode somar os 2 primeiros e o resultado somar com o terceiro, ou você pode somar os 2 últimos e o resultado somar com o primeiro. Então, isso chama associativa, é uma propriedade. Tem que ser válida a associativa, tem que ser válida a comutativa da soma, tem que existir um elemento que funcione como elemento neutro. Pensando nos números, é como se tem que existir um elemento desse conjunto que funciona como zero. Quando você soma um número real com zero, ele não afeta em nada, a gente chama de elemento neutro. Então, esse conjunto tem que ter um elemento neutro e tem que ter um elemento, para todo elemento do conjunto, tem que ter um oposto, que é quando você junta o elemento com o seu oposto, o resultado é o elemento neutro. Então, tem que ser válidas essas 4 operações. Isso para a soma. Além disso, são mais 4 relativas à multiplicação por escalar, que é a multiplicação por número, que é associativa,
duas formas de distributiva, significa somar dois números e o resultado multiplicar por um vetor, você pode distribuir os números, ou um número multiplicado pela soma de vetores, e aí você distribui o número para os vetores. Tem que ser válida essa propriedade, as duas de distributiva, e a multiplicação pelo número 1. Então, são 8 propriedades. O conjunto não vazio, munido de duas operações, soma de elementos do conjunto e multiplicação por escalar, obedecendo essas 8 propriedades que eu acabei de citar e que tem listadas, por isso que eu falei que era importante vocês terem olhado o material, ou se conseguirem abrir o material enquanto eu falo também é bom, que aí você vai entender, ou senão depois você pega o vídeo, que vai estar gravado, e abre o material e vai ouvindo o vídeo e vendo, é essa propriedade que ele está falando. Então, obedecendo essas 8 propriedades, esse conjunto vai ser denominado, vai ser chamado de espaço vetorial. Pessoal, até agora, eu acredito que isso funcionou assim para vocês, os conjuntos, quando vocês estudaram conjuntos no ensino médio, os conjuntos eram de números. Então, tinha conjunto dos números naturais, conjunto de números, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números reais, conjunto dos números irracionais. São todos conjuntos numéricos. O que eu estou falando agora, quando eu falo um conjunto não vazio, eu posso ter um conjunto de polinômios, eu posso ter um conjunto de pares ordenados, que são pontos do plano cartesiano, xy. Eu posso ter um conjunto de pontos do espaço, do R3, que a gente chama. O plano cartesiano a gente chama de R2, R ao quadrado, mas a gente chama de R2. Tem a reta real, tem o R2, que é o plano, e tem o espaço, que é o R3. E tem o R4, o R5, que a gente não consegue desenhar. E vai até o Rn, você pode ter R1000, seriam ênuplas, né? O Rn são ênuplas. Já vou explicar o que é isso. Bom, então, esse conjunto, por exemplo, diferente do ensino médio, onde era conjunto de números, eu posso ter um conjunto de pares ordenados. Então, por exemplo, o parzinho 1, 2, o parzinho menos 1 e 2, o parzinho 0 e 0, o parzinho π, raiz quadrada de 2. Então, é um conjunto que tem pares ordenados. Se tiver todos os pares ordenados, eu tenho o que a gente chama de R2. Então, esse conjunto pode ser o conjunto não vazio. Eu falei que você tem que saber somar dois elementos desse conjunto. Então, imagina que eu pegasse o par 1 e 2 e quisesse somar com o par menos 1 e 2. Eu sei somar? Se for a soma que a gente chama de usual, como que soma dois pares ordenados? Você soma a primeira coordenada aqui com a primeira coordenada, a segunda com a segunda. É o que a gente chama de soma usual, soma comum. Então, é assim que soma. Então, eu sei fazer soma de elementos aqui. Como que eu pego um parzinho dali, qualquer, e multiplico por qualquer número? Sei lá, por π, por exemplo. Qualquer número real. É só multiplicar cada elemento. Então, vai ficar π e 2π. Então, por exemplo, essas são as operações que você tem que saber. Tem que saber somar dois elementos do conjunto, a gente sabe. E tem que saber pegar um elemento e multiplicar por qualquer número. A gente também sabe, é só multiplicar todas as coordenadas pelo número real. Então, uma vez que existem essas operações, se essa operação de soma obedecer a comutativa, associativa. Então, quer dizer, somar nessa ordem ou somar na ordem contrária dá o mesmo resultado. Essa é a comutativa. Somar o vetor 1, 2 com o vetor menos 1 e 2 e com o vetor 3 e 4 dá na mesma do que somar o vetor 1 e 2 com a soma do menos 1 e 2 e do 3 e 4. Quer dizer, posso somar primeiro esses dois e o resultado com esse, ou somar esses dois e o resultado com esse. Essa é a associativa da soma. Tem que existir o elemento neutro. Quem que funciona como elemento neutro do R2? É o parzinho 0, 0. Porque se eu somar qualquer par, qualquer vetor que a gente chama, com o 0, 0, dá o próprio. Então, esse aqui é o tal do elemento neutro da soma. Tem que existir, nesse conjunto, tem que existir alguém que funciona como neutro da soma. E tem que então, comutativa, associativa, elemento neutro e oposto. O que é o oposto? Por exemplo, se tem o parzinho 1, 2, tem que existir alguém, que no caso aqui é o menos 1 e menos 2, que quando eu somo, resulta no elemento neutro. E realmente, se aqui tem todos os pares ordenados, eu vou achar aqui em algum lugar o parzinho menos 1 e menos 2. Então, por exemplo, esse conjunto R2, com essa soma, eu já vi que obedece às 4 propriedades de soma, que é associativa, comutativa, elemento neutro e oposto. Se além disso, a multiplicação por escalar obedecer associativa, duas formas de distributiva e multiplicação por 1, ou seja, multiplicar qualquer elemento por 1, vai dar o próprio elemento, que é como se fosse o elemento neutro do produto,
Aí, então, esse conjunto com essas duas operações é chamado de espaço vetorial. É só isso a definição. É uma coisa. Quando a gente se refere aqui a pares ordenados, que é o R2, então meu conjunto R2 tem esses parzinhos que não necessariamente precisa ser um vetorzinho. Se isso aqui for um espaço vetorial, e é, né? O R2 é um espaço vetorial com as duas operações de soma e multiplicação por escalar, a gente se refere a cada elemento do conjunto, que é um espaço vetorial, a gente chama de vetor. Esse conjunto, inclusive, não precisava ser de pares, podia ser um conjunto, por exemplo, assim, ó, a gente chama de M22, o conjunto que tem todas as matrizes 2 por 2. Então, por exemplo, tá essa matriz aqui, tem a matriz que é tudo zero, todas as matrizes 2 por 2 estão aqui. Esse conjunto a gente chama de M22. Esse conjunto, que tem todas as matrizes 2 por 2, com as operações de soma de matriz, né? Como que soma duas matrizes? Eu sei somar duas matrizes 2 por 2? Sei. Eu sei multiplicar uma matriz 2 por 2 por qualquer número? Também sei. Se a gente for verificar essa soma de matrizes, né? A soma normal de matrizes que a gente tem, e a multiplicação, elas obedecem, essas duas operações, obedecem também aquelas 8 propriedades. Ou seja, esse conjunto de matrizes 2 por 2, né? De todas as matrizes 2 por 2, também é um espaço vetorial. E aí, sendo um espaço vetorial, se eu for falar dessa matriz aqui, como um elemento desse espaço vetorial M22, que a gente chama, né? Conjunto das matrizes 2 por 2, eu vou me referir a essa matriz como um vetor. Eu vou falar, o vetor tal, porque quando a gente consegue provar que um conjunto é um espaço vetorial, todo elemento do conjunto a gente passa a chamar de vetor. Então, isso aqui para mim é um vetor, mas isso não quer dizer que é aquele vetorzinho que a gente estava acostumado na física ou mesmo na nossa disciplina na avaliação anterior, que é aquele segmento de reto orientado. Aqui o significado de vetor é um vetor aqui é um elemento de um espaço vetorial, não necessariamente uma flechinha lá, um segmento orientado. Então eu vou me referir a essa matriz como sendo um vetor, essa matriz como sendo um vetor, e inclusive eu vou usar a notação assim, eu tenho dois vetores, aí eu vou usar a notação de vetor e vou escrever assim, mas aqui na verdade eu quero dizer que esse vetor quer dizer um elemento de um espaço vetorial. Então, assim, eu vou usar a notação que a gente tinha lá dos vetores de flechinha, mas usando essa notação, me referindo, na verdade, a um elemento de um espaço vetorial, ou de um candidato a espaço vetorial. Isso vocês têm que ter entendido, ou têm que ter na cabeça, porque às vezes no texto vai falar um vetor tal, e você não pode pensar que de repente tem que ser uma flechinha. Quando no texto fala vetor, está se referindo a um elemento de um espaço vetorial. Então, essa é a definição de espaço vetorial. Resumindo, é um conjunto não vazio, não necessariamente de números, pode ser de números, mas não precisa ser, é muito mais abrangente, então pode ser um conjunto de matrizes, de qualquer tamanho, não precisa ser quadrada, podia ser conjunto de todas as matrizes, 1 por 3, 2 por 5, desde que tenha todas, aí obedecendo às 8 propriedades de soma e de multiplicação, esse conjunto é chamado de espaço vetorial. Então, o espaço vetorial é um conjunto não vazio, onde você conhece duas operações que obedecem 8 propriedades. Obedecendo essas 8 propriedades, esse conjunto com essas operações será denominado espaço vetorial. E todo elemento desse conjunto vai receber o nome de vetor. A gente vai se referir aos elementos como sendo um vetor. Isso tudo está escrito, tá? Naquele texto. Aquele texto, na verdade, que eu preparei é um resumo dos livros, que o livro é mais complicado, às vezes a linguagem você vai ler e não vai entender, menos do que talvez o meu ainda, do que eu escrevi. Então aí eu fiz como se fosse um resumo ali do que é o espaço vetorial e alguns exemplos de espaços vetoriais. Então, como exemplos de espaços vetoriais, a gente tem a reta R, o conjunto dos números reais, é um espaço vetorial, o conjunto dos pontos do plano, que a gente chama de R2, é um espaço vetorial, o conjunto dos pontos do espaço, R3, é um espaço vetorial, conjunto das matrizes, M por N, ou seja, 2 por 2, 2 por 5, 3 por 5, 3 por 1, 1 por 3, todas as matrizes, conjunto das matrizes M por N também é um espaço vetorial, o conjunto dos polinômios de grau 2, todos os polinômios de grau 2 formam um espaço vetorial, o conjunto dos polinômios de grau 3, menor ou igual a 3, enfim. Conjunto de derivadas de funções pode ser um espaço vetorial. Ou seja, é um negócio bem abrangente. É uma definição. Até aqui, tudo bem?
Depois eu vou fazer uns exercícios do meu material para ver se fica um pouco mais fácil. Mas, a princípio, entenderam? É só uma definição. Um nome que a gente dá. Espaço vetorial é isso. Tudo bem? Tudo certo. Certo. Professor. Tudo certo. Querem perguntar alguma coisa até aqui? Não? Então, tá bom. Se quiserem, podem, tanto quem tem acesso ao chat, mas também pode ligar o microfone aí. Aí, pessoal, olha só. Depois, então eu falei que a gente vai ver 4 coisas hoje. Espaço vetorial, é essa a definição. Subespaço vetorial, combinação linear e LD e LI. Tudo isso está até o item 1.4 lá do materialzinho que eu postei. Então vamos lá, agora subespaço vetorial. Pessoal, subespaço vetorial, o nome já induz a gente a entender. Lá no ensino médio, vocês tinham conjuntos e subconjuntos. Como eu disse, no ensino médio, você só estuda conjuntos numéricos. Então, por exemplo, você tinha o conjunto dos números naturais. Um exemplo. Eu tinha lá o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, tá. Aí você tinha um conjunto, sei lá, vou chamar de Q1, por exemplo, que podia ser o conjunto dos números naturais pares. Repara que o Q1, que eu chamei de Q1, é um conjunto. Ele por si só é um conjunto. Se eu não mostrasse isso, falar isso aqui é um conjunto, todo mundo vai falar, beleza, é um conjunto. O N também é um conjunto. Acontece que como os elementos de Q1 pertencem também a N, a gente fala que Q1 é um subconjunto de N. Então a gente fala, olha, Q1 está contido em N. Isso quer dizer que o Q1 é um subconjunto de N. Mas se eu olhar Q1 sozinho, ele é um conjunto. Ok. Mas como ele está contido no N, a gente fala que ele é um subconjunto de N. Mas pelo fato de ser subconjunto, não desmerece ele de ser um conjunto. Ele é um conjunto. Mas como ele tem todos os elementos que estão em N, então a gente fala que ele é um subconjunto de N. Eu estou falando isso porque a ideia de espaço vetorial e subespaço vetorial é idêntico. A gente tem espaço vetorial, tá, beleza. Aí imagina que eu tivesse e o espaço vetorial, o que era? Um conjunto com operações que obedecem 8 propriedades. Então, por exemplo, vamos pensar que eu tivesse aqui o conjunto dos pontos do plano, todos, o R2. O R2 é um espaço vetorial, tá legal. Aí vamos supor que tem todos os pares ordenados, né, o R2. Só que vamos supor que eu pegasse todos os pares ordenados, que par ordenado é assim, né, tem um X e tem um Y. Vamos supor que eu pegasse todos os pares ordenados e que o X é igual ao Y. Ou seja, eu pegava o 1, o 2 e o 2, o menos 1 e menos 1, o 0 e 0. Pegasse todos os que têm o x igual ao y, que estão dentro do conjunto R2, só que eu colocasse esses que o x é igual ao y, eu punha num canto e falava assim, olha, tá vendo esse subconjunto do R2? Será que esse subconjunto do R2 é um espaço, ele sozinho, se eu olhasse só ele, será que ele é um espaço vetorial? Só que como a gente percebe que todos os elementos aqui desse subconjunto, vamos chamar esse subconjunto de Q. Como a gente percebe que o Q é um subconjunto do R2, e a gente já sabe que o R2 é um espaço vetorial, então, se a gente provar que o Q sozinho, né, que se eu olhasse só isso, eu conseguisse provar que isso aqui, eu sei somar a mesma soma do R2, multiplicação, só que se eu provasse que para esses elementos valem aquelas 8 propriedades, isso aqui, esse Q seria um espaço vetorial também, sozinho. Só que como ele está contido no R2, então a gente falaria, olha, o Q é um subespaço vetorial do R2. Por quê? Porque esse conjunto Q está contido no R2, ele é um subconjunto do R2. O R2 é um espaço vetorial, se esse Q também for um espaço vetorial, a gente vai falar que o Q é um subespaço vetorial de R2. Você vai falar, tá, só isso? A princípio, sim. Mas qual a vantagem de provar que o Q é um subespaço vetorial de R2? É que é mais fácil provar que é subespaço do que é espaço. Aí você pode se perguntar, mas não é a mesma coisa provar as 8 propriedades? A princípio, sim. Só que a gente tem duas, como ele já está dentro de um conjunto que é um espaço vetorial, a gente acaba conseguindo simplificar. Ou seja, provar que Q é subespaço vetorial de R2, para a gente fazer isso, basta provar duas coisas, que são, a primeira é provar que o Q, a gente fala assim, é provar que o Q é fechado para soma.
O que significa ser fechado para soma? Significa que se a gente sempre que a gente pegar dois vetores de Q, dois vetores quero dizer dois elementos, quaisquer, e somar, por exemplo, eu vou pegar um com 2, 2. Dois quaisquer, vou pegar esse e esse. Se eu somar, o que dá como resultado? 3 e 3, certo? 1 com 2 dá 3, 1 com 2 dá 3. O 3 e 3 pertence a quê? Pertence, por quê? Porque são coordenadas iguais. Isso quer dizer que o conjunto é fechado para soma. Porque eu pego dois elementos, somo dois elementos quaisquer, somo esses dois e o resultado permanece aqui dentro. Quando eu somo esses dois, não dá um parzinho ordenado que está fora. Então, se o conjunto Q, que é subconjunto de um espaço vetorial, for fechado para soma, o que é ser fechado para soma? Dados dois elementos quaisquer de Q, quando eu junto os dois, né, quando eu somo os dois, o resultado permanece em Q. Se acontecer isso sempre, a gente diz que o Q é fechado para soma. Além disso, dado qualquer elemento daqui, vamos supor que eu peguei o 2 e 2, eu multiplico por qualquer número, vou multiplicar por π, qualquer número real. O que vai dar? Vai dar 2π e 2π. 2π e 2π está aqui, se você procurar, você vai achar o 2π e 2π. Por quê? Porque basta as coordenadas serem iguais para estar em Q. Então, 2π e 2π pertence a Q. Ou seja, nesse caso, a gente fala que o conjunto Q é fechado para multiplicação por números. Uma vez que o conjunto, que é subconjunto de um espaço vetorial, seja fechado para soma e para multiplicação, ser fechado significa, se eu somar 2, o resultado continua aqui dentro. E se eu pegar qualquer vetor e multiplicar por um número e o resultado continua aqui dentro, se isso acontecer, isso já é suficiente para provar que Q é um subespaço vetorial de R2. Então é só provar duas coisas. Provar que ele é fechado para soma, provar que ele é fechado para o produto por escalar. Provando isso, eu provo que o Q é subespaço vetorial de R2. E óbvio, se ele é subespaço vetorial de R2, ele é um espaço vetorial por si só. Só que eu não precisei provar as 8 propriedades de espaço. Eu só provei que, como ele estava dentro de um espaço, obedecendo essas duas coisas, que são ser fechado para soma e para multiplicação por escalar, garante que ele é um subespaço vetorial de R2. E óbvio que, sendo subespaço, ele também é um espaço vetorial. Isso é a definição de subespaço vetorial. Então, subespaço vetorial vai ser um subconjunto de um espaço vetorial, onde esse subconjunto é fechado para a soma e fechado para o produto por escalar. O subconjunto do espaço que é fechado para a soma e fechado para o produto vai ser denominado subespaço vetorial, nesse caso do R2, que é o espaço que o contém. Essa é a definição de subespaço. Aí você pode ficar pensando, sempre vai dar certo, isso é tranquilo. Não é sempre que vai dar certo. Eu estou dando exemplos também, vou dar exemplos do R2, que é mais fácil de vocês entenderem. Então, imagina assim, você continua tendo o R2, que são todos os pares. Só que em vez de colocar num cantinho aqui separado, né, todos os pares que têm as coordenadas iguais, imagina que eu fosse pôr no cantinho todos os pares que são dessa forma, assim, x ao quadrado. Então, por exemplo, 1 e 1. Por quê? Se eu puser 1 aqui tem que ser 1 ao quadrado, que é 1. Aí vai ter o menos 1, então aqui é menos 1. Aí menos 1 ao quadrado é 1. Aí vai ter o 3 e o 9, porque se aqui for 3, aqui é 9. Esses pares estão dentro do R2, só que eu estou separando eles aqui chamando de Q. Esse é o meu novo conjunto. Se aqui for 0, aqui vai ter 0 ao quadrado. Então, o 0, 0 também está no R2, mas está no Q. Sei lá, vai ter o 5 e 25. Vai ter vários elementos que estavam no R2, eu separei num canto e chamei de Q. Será que esse Q é um subespaço vetorial de R2? Ou seja, esse conjunto é fechado para soma? Repara se a gente for testar. Vou pegar 1 e 1, que é um elemento, é um vetor de Q, e vou somar com 5 e 25, por exemplo. Aí o que vai dar? 1 mais 5 dá 6, 1 mais 25 dá 26. 6 e 26 pertence ao R2, mas não é um elemento de Q, porque se aqui for 6, aqui tinha que ser 36. O 6 e 36 está aqui no Q, mas o 6 e 26 não. Então, eu já percebi que o conjunto Q não é fechado para soma. O que quer dizer isso? Quando eu pegar dois elementos do Q, dois vetores do Q e somar, não necessariamente o resultado fica em Q. Às vezes vai ficar fora do Q. Então, não ser fechado para soma já garante que o Q não é subespaço vetorial de R2. Então, não é todo o subconjunto do R2 que vai ser um espaço vetorial.
Nesse caso, o Q não é um subespaço vetorial. Entenderam ou não entenderam? Para todas aquelas propriedades, então, tem que bater. Como está Como que é? Para todas aquelas propriedades que estão aqui no início. Ah, não, nós estamos. Bom, aquelas associativas. As 8. Sim. Perfeito. Todas têm que funcionar. E assim, ó, quando você prova que um conjunto é subespaço, você só provou duas coisas, mas se você for testar aquelas 8 propriedades, vão dar certo sempre. Agora, se eu falar assim, prove que um conjunto lá é espaço vetorial. Se você não tiver conhecimento nenhum daquele conjunto, aí você tem que testar as 8 propriedades. O que acontece é que, às vezes, assim, eu falo, verifica se esse conjunto é um espaço vetorial. Vamos, um exemplo, assim, sei lá, dou um conjunto, invento um conjunto e falo, verifique se ele é espaço vetorial. Você fala, nossa, tem que provar aquelas 8 propriedades, né? Ver se vale tudo, associativa, comutativa, tal, tal, tal. Tá, só que se você perceber que esse conjunto que eu dei, ele é subconjunto de algum conjunto que você já conhece, se você perceber isso, que ele é o subconjunto, no fundo aquele conjunto que eu estou perguntando se é espaço vetorial. Se você perceber que ele é um subconjunto, que ele é uma parte de algum conjunto que você já conhece que é espaço vetorial, você pode partir para aquele conjunto lá e testar ele como subespaço. Dando certo, você acaba provando que ele é espaço, porque ser subespaço garante que ele é espaço também, sozinho. Então, às vezes, se você conseguir enxergar isso, fica mais fácil provar que ele é subespaço de algum espaço vetorial. Agora, se você não perceber que ele é subconjunto de ninguém, aí realmente você tem que tentar mostrar que para aquele conjunto valem as 8 propriedades. Inclusive porque, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente tem um conjunto conhecido, só que aí a gente inventa umas operações. Que as operações de soma que eu fiz aqui são as que a gente sabe como fazer, a gente chama disso de usual. Só que às vezes eu posso falar assim, olha, tudo bem, eu sei que o R2 com a soma e multiplicação usual é um espaço vetorial, tá, ok. Só que vamos supor que eu invento uma soma. Eu falo assim, ó, você pega o R2, pega o conjunto dos pontos do plano, só que aí você vai fazer a soma assim, ó, você pega um vetor, um par ordenado, você pega um par ordenado AB, né, um vetor do R2, e você vai somar com um CD, que é outro par. Só que a soma não vai ser feita assim, A mais C, B mais D. Não é. Por quê? Porque eu não quero. Eu vou inventar uma soma. A soma vai ser o seguinte, vai ser A mais D e B mais C. Ou seja, você pega essa coordenada e soma com essa para dar a primeira do resultado. E essa com essa para dar a segunda. Eu inventei uma soma aqui. E a multiplicação vai ser a comum. Então, é só multiplicar cada elemento por K. Então, aqui eu inventei, para o R2, eu inventei uma soma. Aí eu posso perguntar, o R2, com essa soma e com essa multiplicação, é um espaço vetorial? Aí você vai ter que tentar mostrar que valem as 8 propriedades, ou mostrar que uma delas dá errado. Mostrar que uma delas dá errado, você vai falar, olha, o R2, com essas operações que você inventou, não é um espaço vetorial. Ou você vai dizer, o R2, com essas operações que você inventou, é um espaço vetorial. Então, às vezes, a gente também inventa algumas operações de soma, a gente fala, ó, soma você vai fazer assim, mas é óbvio que aí eu vou ter que te falar como eu quero a soma. Ou a multiplicação. E aí, com essa soma ou multiplicação inventadas, eu pergunto se o conjunto tal, com essas operações, é um espaço vetorial. Existe essa possibilidade também, né? Eu não preciso só mudar o conjunto. Eu posso mudar as operações, inventar operações e pensar, será que esse conjunto, com essas operações que eu inventei, é um espaço vetorial? Ou é um subespaço de alguém? Posso fazer isso também. Deixa eu ver, o Yuri falou aqui, entendi. Então, sempre funciona por tentativa e erro. Não é tentativa e erro, né? Na verdade, é verificação que a gente chama. E mais uma... pode falar. Professor, tem que fazer propriedade por propriedade para chegar a essa conclusão? Se for espaço vetorial, sim. Mas vou fazer um exemplo. Mais simples de chegar a essa conclusão, não? De espaço, não. De subespaço, sim, porque subespaços são só duas. Por isso que a gente sempre tenta ver se o conjunto é subconjunto de alguém. Se o conjunto for subconjunto de um espaço, eu não vou ficar tentando as 8, eu vou tentar duas só, que são as propriedades, as duas condições, na verdade, não é propriedade, são as duas condições para subespaço, que são só duas, não são 8. Agora, se eu não perceber que ele é subconjunto de ninguém, ou se eu inventar uma operação, aí eu tenho que ir testando as operações e ver qual dá errado. Sim, tem que, a princípio, testar. Respondendo, né? A não ser que você perceba que é subconjunto, aí você pode testar só duas. Agora, Yuri, só mais uma coisa.
isso que você falou, é bom a gente lembrar de uma coisa, ó. Eu fiz aqui exemplos com números e mostrei que dava certo, e aí falei, então é subespaço. Na verdade, é subespaço porque eu já sei, né? Tem que deixar isso um pouco mais claro. Funciona assim, ó. Para provar que por exemplo, mesmo que seja subespaço, eu vou fazer exercício, vocês vão entender, mas deixa eu falar já. Para provar que é subespaço, eu falei que tem que ser fechado para a soma e fechado para o produto. Ou seja, pegar dois elementos, somar, o resultado tem que continuar lá dentro do conjunto. E mesma coisa quando pega um elemento e multiplica por um número. Tá, beleza. Só que não pode, para provar que né? Eu fiz só com um exemplo numérico. Eu fiz para vocês entenderem, mas para provar que você não pode fazer exemplo com número. Você teria que fazer uma coisa genérica. Ou seja, por exemplo, aquele que tinha as coordenadas iguais, alguma coisa assim, ter coordenadas iguais, então o vetor AA. A é qualquer número real. Aí eu vou somar com o vetor BB, que também B pode ser qualquer número real. Não estou especificando 1, 2 e 2. Estou generalizando. E aí vai dar A mais B, ou seja, coordenadas iguais, então isso garante que ele é fechado para a soma. Eu vou pegar um vetor genérico qualquer, que está naquele que tinha coordenadas iguais. Vou multiplicar por uma constante, por um número. Aí vai dar K vezes A, K vezes A. Também garante que ele é fechado para soma, para multiplicação, porque deu coordenadas iguais. Quem é o A? É 1, é 2, é menos 1, é π? Não interessa. Então, aqui eu estou generalizando. Então, aquele conjunto que tinha as coordenadas do subconjunto do R2, que tinha coordenadas iguais, que eu disse que era um espaço vetorial e eu mostrei com números, na verdade, para provar, o certo é provar sim. A gente vai ter que provar sim. E aí falar, então beleza, é fechado para soma, fechado para multiplicação, portanto, né, esses 3 pontinhos, portanto, a gente tinha chamado de Q, acho, que é subespaço vetorial, vai ter que escrever, né, subespaço vetorial de R2. Por quê? Porque para a gente provar que exemplo não funciona, porque você pode dar 1000 exemplos e alguém te falar, nossa, mas você não testou esse exemplo aqui que dá errado. Então, não serve exemplo, tem que ser uma coisa genérica. Como aqui o A pode ser qualquer número e o B também, está generalizado, não está específico para 1, 1, 2, 2, porque vai que só dá certo com 1, 2, 2. Então, para provar que tudo que você for provar que funciona, você tem que provar de forma genérica. Agora, para provar que não aí sim você pode mostrar um exemplo numérico, como eu mostrei agora há pouco com um exemplo de números, que deu errado. Então, assim, a gente chama isso de contra-exemplo. Quando você tiver um indício de que as coisas não vão dar certo, você pode testar com exemplos numéricos, e se der errado, aquele exemplo já serve para você falar, não é o que você pediu, não é subespaço, ou não é espaço porque essa propriedade, eu fiz esse exemplo numérico e não deu certo. Isso é suficiente para provar que não é. Porém, se você acredita que um conjunto é espaço vetorial ou subespaço, você vai provar vai tentar provar lá que uma propriedade dá certo, você vai ter que fazer aquilo de forma genérica, não pode pôr um exemplo numérico mostrando, olha, tá vendo, eu fiz com esse exemplo aqui, deu certo essa propriedade, isso não serve para provar que é. Para provar que sempre vai ser provado genericamente, ou seja, literalmente, ou seja, com letras que podem assumir qualquer valor numérico, e não um valor numérico específico. Isso para provar que é. Para provar que não qualquer exemplo que deu errado numérico mesmo, não precisa provar de forma genérica, provar que sempre vai dar errado, não precisa dar sempre errado. Um que der errado já é suficiente para a gente falar que não é o que a gente quer. Se você tiver, sei lá, eu vou encontrar a fórmula de descobrir números primos. Você inventa uma fórmula que usa um número n lá e gera um número primo, quando você atribui um valor para o n. Se alguém mostrar que para algum n lá, aquela fórmula tua não gera um número primo, a tua fórmula já está furada, tipo, não vai servir para ninguém. Não adianta ter dado certo para 1000, mas um que der errado, já era. Tem que dar certo para todos. Para uma fórmula ser válida, ela tem que funcionar sempre. Não adianta funcionar um pouco, ou funcionar para a maioria. Não adianta. Então, não existe um subespaço que assim, funciona para esses ele é subespaço, para esses não. Não, ou é ou não é. Então, fica assim, isso é sempre, tá, gente? Não é só aqui na minha disciplina. Para você provar que funciona, você tem que provar genericamente para não ficar dando exemplo, porque senão sempre alguém pode perguntar, mas tal exemplo pode dar errado, você não testou, aí você vai lá e testa, aí outro fala, mas você não testou esse, aí você vai lá, aí você vai morrer testando, porque sempre vai existir um que você não testou. Aí você prova de forma literal, de forma genérica, que aí não deixa dúvida. Agora, para provar que dá errado, se alguém falar, eu inventei uma fórmula, você vai lá, mostra com um exemplo, tua fórmula não dá certo para esse exemplo.
Beleza, a fórmula do cara já era. Isso, mesma coisa. Para provar que não é subespaço ou espaço, pode provar com um exemplo numérico. Mas para provar que vai ter que provar literalmente ou genericamente, como eu acabei de fazer agora. Aqueles exemplos que eu fiz com números e falei, não é? Não serve para provar que é. Yuri, teu tentativa e erro, não sei se você continua com essa ideia, mas enfim, só esclarecendo, esse tentativa e erro tem que ser desse jeito. O erro pode ser com um exemplo. O acerto, né? Deu certo, tem que ser genérico. Tudo bem? Beleza, ele entendeu. Se alguém não entendeu, alguém tem alguma dúvida, já a gente vai fazer uns exercícios da lista lá, do trabalho, do material. Bom, se ninguém se manifestou, então eu vou fazer o seguinte, vamos continuar. Então eu falei espaço vetorial, subespaço vetorial, aí eu falei que a gente vai ver duas coisas, LD, LI, e o que é uma combinação linear. São duas definições simples também. Pessoal, combinação linear é o seguinte, no caso eu vou falar de vetores, tá? Combinação linear de vetores, lembrando que vetor não necessariamente vai ser uma flechinha, tá? Pode ser uma matriz. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse dois vetores que são esses, eu vou chamar de U, vou fazer de matriz para não ficar só no R2. A matriz 1, 2, 3, 4. E eu vou ter outro vetor que vai ser a matriz, sei lá, menos 1, 0, 2 e 5. E esses dois vetores são elementos do espaço vetorial M22. Lembrando que M22 é o espaço vetorial das matrizes 2x2, ou seja, é um conjunto que tem todas as matrizes 2x2 possíveis e imagináveis, todas. Então, o conjunto tem todas as matrizes 2x2, só 2x2. A gente sabe somar a matriz 2x2 de forma convencional e multiplicar a matriz por número. Então, a gente já sabe que o M22 é um espaço vetorial, né? Tipo, só provar as 8 propriedades, mas eu afirmo para vocês que vocês podem testar. Inclusive no material, vira e mexe, eu vou falar assim, isso aqui é assim, assim. Justifique, prove, tá lá no material. Como tarefa, assim, né? Não tarefa de postar para mim, de valer nota. Do teu estudo. M22 é um espaço vetorial. Então são válidas as 8 propriedades. Prove isso. Se você não acredita, prova aí. Isso eu fiz lá no material bastante também. Então é o seguinte, imagina que eu tenho essas duas matrizes, né? Essas que eu vou chamar de dois vetores, que são elementos do M22, e aí eu vou gerar uma matriz, 2x2, obviamente, fazendo o seguinte, eu pego o primeiro vetor, multiplico por 3, o segundo multiplico por 5, lembrando, multipliquei por 3 e por 5 porque eu quis, podia ser qualquer número. Vou pegar eu vou fazer mais fácil, vou pegar a segunda, vou multiplicar por menos 2. A primeira eu vou multiplicar por 3 e vou juntar as duas. O que daria isso? Pegar o primeiro vetor e multiplicar por 3, né? Se eu pegar esse aqui e multiplicar por 3, vai ficar 3, 6. Estou multiplicando por 3, porque eu quis, tá? Aqui dá 9 e aqui dá 12. E eu vou somar com a matriz V multiplicada por menos 2. Então, multiplicar por menos 2, aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1 dá 2. Multiplicar por 0 continua 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4 e menos 2 vezes 5 dá menos 10. Aí eu vou juntar as duas. Então eu peguei a primeira, multipliquei por 3, porque eu quis, a segunda por menos 2 e junto. O que dá? Dá uma matriz 2x2. 3 com 2 dá 5, é assim que soma, né? 6 com 0, 9 com menos 4 e 12 com menos 10. Pronto. Essa matriz eu vou chamar ela de W. Então, essa matriz ela também está no 2, 2, né? No conjunto das matrizes 2x2. E eu vou dizer que W é a seguinte combinação de U e V. É U multiplicado por 3, V multiplicado por menos 2. Ou seja, essa combinação de U e V, qual combinação? Multiplicar U por 3 e V por menos 2 e juntar as duas, resulta em W. Então, a gente fala que W é uma combinação linear de U e V. Que é uma combinação de U e V, acho que no sentido da palavra já dá para entender, é uma combinação, você junta as duas para chegar no W. Por que você usa o nome combinação linear? Porque o linear quer dizer que você só vai pegar os vetores e multiplicar eles pelo número que você quiser. E depois você vai somar esses resultados. Você não vai poder, por exemplo, para gerar uma matriz, você não vai poder falar assim, eu vou pegar
a matriz U ao quadrado, multiplicar por 3, pegar a raiz quadrada da matriz do vetor V, né, que seria a matriz, e multiplicar por menos 2. Isso não é uma combinação linear, é uma combinação de U e V que geraria uma outra matriz, sei lá se vai ser matriz. Mas não é linear, porque você não pode fazer potência, você não pode fazer raiz, você não pode, sei lá, se desse para fazer, de repente falar, vou fazer o log de V, e aqui eu vou pegar o exponencial de U. Não pode. Se você fizer uma combinação, caso existam essas combinações, né? Se você fizer uma combinação dessa, não é linear. Então, você não pode fazer nada além de multiplicar os vetores, né, que são os elementos, por números. E depois, o resultado você soma, sempre. Então, se você fizer isso, é uma combinação linear. Se você fizer potência, qualquer potência, levar ao quadrado, levar ao cubo, levar à quinta, extrair raiz quadrada, raiz cúbica, fazer log, exponencial, seno do não sei se... Tudo isso se existisse, mas se você fizesse uma combinação usando seno, cosseno, potência, não é uma combinação linear. Seria uma combinação lá se existisse, uma combinação dos vetores, mas não seria uma combinação linear. Então, é isso que é combinação linear. É você pegar os vetores, que no caso são elementos, multiplicar os vetores pelos números que você quiser. Isso você pode multiplicar por positivo, negativo, pode multiplicar por π, π é um número real, tá? Você só não pode pegar e elevar a π, né? Mas você pode pegar os vetores, que são os elementos, multiplicar pelos números que vocês quiserem, e depois disso você soma. O resultado, a gente vai dizer que é uma combinação linear dos dois vetores que você utilizou para gerar esse terceiro. Então, aqui o W, que é o resultado dessa conta, a gente diz que é uma combinação linear de U e V. Por quê? Porque combinando U e V adequadamente, eu chego no W. Então, W é a combinação linear de U e V. E assim, eu fiz com 2, mas podia ter 10. Sei lá, eu podia ter 10 vetores aqui e fazer uma combinação dos 10. Inclusive, a combinação pode ser o seguinte, só somar os 10 vetores. Né? Multiplica todo mundo por 1, ou seja, permanece todos os 10, junta tudo somando e resulta um vetor novo. Esse vetor é uma combinação linear dos 10. Tá? Então, combinação linear assim, a definição é dado o vetor V1, V2, V3, sei lá, quantos você quiser, e aí para cada vetor vai ter que ter um número. Então, e os números? A1, A2, A3. Se você pegar o A1 multiplicar pelo vetor V1, o número A1 multiplica pelo V1, mais pegar o número A2 multiplicar pelo vetor V2, mais o A3, o número 3, A3 e multiplicar pelo vetor V3. E assim por diante, o vetor resultante disso tudo, W, vai ser uma combinação linear do V1, V2, V3, seja lá quantos vetores você usou para gerar esse W. Então, é isso que é combinação linear. É um vetor que é resultado da combinação de outros vetores. E como que são feitas essas combinações? Você simplesmente pega os vetores, multiplica pelos números que você quiser ou que for adequado, e aí junta tudo, o resultado disso é chamado de combinação linear dos dois, ou dos vários. Tem alguém com a mão erguida aqui, deixa eu ver quem é. Pode falar... Deixa eu ver. Sou eu. Amanda. Professor, tem vetor de fracionário? Sim. Ó, Amanda, quando a gente fala assim, ó, conjunto de todas as matrizes 2 por 2, eu estou pondo números inteiros porque são mais fáceis de fazer conta. Mas pensa, o conjunto das matrizes 2 por 2, né, o M22 que eu falei, tem todas as matrizes 2 por 2, onde aqui são números reais. Então, por exemplo, aqui podia ser meio, aqui podia ser 4/5, aqui podia ser menos 3/2, né? Não tem nenhum problema. Aqui podia ser raiz quadrada de 2. Por quê? O M22 tem todas as matrizes 2 por 2, onde essas componentes são números reais. Fração é um número real, raiz é um número real. Todos os números que vocês conhecem, que não tem a letrinha I, que é a dos imaginários, que vem dos números complexos, são números reais. Então, a matriz, né, no caso aqui, o que podia ser um vetor, por exemplo, do M22? Podia ser o número de Euler, que é um número irracional, mas irracional é real. Podia ser raiz quadrada de 2, podia ser menos π e podia ser 3. E isso é um vetor do M22. Eu só não estou pondo esses daqui, porque aí depois somar isso, sei lá, com isso, né? Somar U com V, por exemplo. Como que ficaria a soma de U com V? E menos 1. A gente vai ter que deixar indicado.
E menos 1. Raiz de 2 mais 0, raiz de 2. Menos π mais 2, ia ficar indicado, menos π mais 2. E 3 mais 5 ia ficar 8. Se você quisesse esse valor, como isso aqui é irracional, a gente sabe que ele é infinito e não periódico. Então, você tem que pegar uma calculadora e qualquer coisa que você pusesse aqui seria uma aproximação, porque o π é infinito. Você não vai ficar pondo infinitos números. Então, você vai usar o π 3,14, você está usando uma aproximação. Por isso que a gente usa a letra π. O E é a mesma coisa. O número de Euler, ele vale 2,718 e também é infinito, igual o π. Aí, se você quiser aqui usar 2,718 tira 1, aqui estaria o número, por exemplo, 2,718 tira 1, fica 1,718, só que é infinito. E aí, para não deixar assim, a gente acaba usando a letra mesmo, né? Fica aqui a E menos 1. Mas pode ser fração, pode ser π, pode ser raiz. Aqui pode, os elementos são números reais. Entendeu, Amanda? Sim, sim. Sim, sim. Tá. Era a minha dúvida, que eu fiquei pensando, eu falei, será que tem? Porque te dizer agora, falando aqui, é mais difícil para poder somar, né? Mas tem, sim. Tem Quando a gente... Isso. Quando a gente fala conjunto das matrizes 2x2, são todas. Tá? Todas. É que a gente fica pondo o número inteiro, que é mais fácil de somar, mas na verdade eu estou errado, porque senão posso levar você a pensar isso mesmo, né? Que só pode número inteiro, e não é verdade. Mas aí se a gente puser fração aqui, puser fração aqui, aí vai ter que, para somar, tem que tirar MMC e tal, não é nenhum problema. Mas começa a dar muito trabalho, por isso que a gente não usa como exemplo, mas claro que pode ser sim. O Yuri está falando, qual o objetivo da combinação linear? Yuri, o objetivo é a gente depois mostrar, quando eu falar de base a semana que vem, eu vou falar assim, olha, a base de um espaço vetorial é um conjunto, tá? Um conjunto de vetores que consegue gerar todos os outros, ou seja, as combinações lineares desse conjunto gera todos os outros vetores, e além disso, esse conjunto de vetores que combinados geram todos de um determinado conjunto, esse conjunto é mínimo. A gente vai ver que para ser mínimo ele tem que ser LI, que é o que eu vou explicar agora, de LD e LI. Então, um conjunto que gere todos os vetores de um determinado conjunto. Então, assim, imagina que eu pegasse assim, ó, eu quero gerar os vetores do R2. Tá? Todos os vetores do R2. Aí, eu vou falar assim, será que eu consigo gerar todos os vetores do R2 só usando o vetor... sei lá, onde as duas coordenadas são iguais, só vou usar esse vetor e com esse vetor eu quero gerar todos os vetores do R2. O que quer dizer gerar? Eu faço combinações lineares desses vetores, desse único vetor, só é um, e aí com as combinações lineares eu tenho que gerar todos. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar, eu consigo, no R2 tem o vetor 1, 1. Eu consigo? Sim, é só o A valer 1. Então, 1, 1 eu atinjo. Mas como que eu ia fazer uma combinação desse vetor, uma combinação linear dele, e chegar no 2, 3? Como ele é único, a combinação linear dele seria só multiplicar ele por um número para chegar lá. Só que imagina que você tem, para chegar no 2 e 3, se você pegar, por exemplo, o vetor 1 e 1, como que chega no 2 e 3? Se você multiplica por 2, fica 2 e 2. Se você multiplica por 3, fica 3 e 3. Então, esse vetor 1, 1 sozinho, as combinações lineares só dele, ou seja, multiplicar ele por qualquer número, não chega no 2 e 3. Então, esse conjunto sozinho não vai poder ser uma base do R2. Base eu falei que eu ia falar semana que vem. Para explicar base, eu vou precisar saber o que é uma combinação linear, porque a combinação linear é isso, né? É pegar o vetor, então eu vou dar um conjunto, vou falar assim, olha, se você fizer todas as combinações lineares possíveis, todas, geram todos os vetores do R2, eu dou lá 3 vetores do R2, e falo, com todas as combinações lineares desses, você consegue chegar em todos os vetores do R2? Aí você vai falar sim, ou você vai falar não. Se você falar sim, deu o primeiro passo para ser uma base. Aqueles 3 vetores iniciais podem ser uma base do R2. Aí eu falo, aqueles 3 vetores são LI ou são LD? Se eles forem LD, significa que eles têm vetores em excesso ali, que não precisava estar ali para gerar todos. Se eles forem LI, significa que aquele é o conjunto mínimo. Não tem jeito de gerar todos sem 3. Ou é 3 ou são mais. E aí, se eles forem ali, então, um conjunto suficiente para gerar todos os vetores de um espaço vetorial vai ser chamado de base do espaço vetorial. Então, essa é a ideia, né? Você falou qual é o objetivo de combinação linear, é que se eu não te explicar o que é uma combinação linear, quando eu falar de base e falar, olha, esses vetores geram todos do determinado espaço,
Aí você vai falar, mas como assim gera? Eu falar, todas as combinações lineares deles dão todos os vetores da R2? Aí você vai falar, mas o que é combinação linear? Então, nesse caso específico nosso agora, da disciplina, o objetivo de explicar a combinação linear é que se eu não falar o que é uma combinação linear, eu não consigo te falar a semana que vem, eu não consigo fazer você entender a semana que vem o que é uma base desse espaço vetorial. Entendeu o que eu disse? Estou falando para a nossa disciplina. Ah, e outra coisa, né? Tipo, por exemplo, só uma outra coisa que, assim, eu sei que vira e mexe, vocês pensam assim, ah, mas para que eu tô vendo isso, né? Tipo, isso aí eu não vou usar em nada, tal. Assim, sei lá, aonde vocês vão trabalhar, eu não sei, né? Vai demorar ainda assim, no mínimo, pelo menos uns 5 anos, né? Para vocês se formarem. Então, não dá para eu hoje falar assim, onde você vai usar isso no teu trabalho? Eu não sei onde você vai trabalhar daqui a 5 anos e nem em que área. Mas, pensando no curso, por exemplo, ontem eu estava dando aula de cálculo 2 para a turma de Química, de licenciatura em Química, ó, cálculo 2, hein? Não estamos falando de A, nem de cálculo 1, cálculo 2. Só um minutinho, Ronaldo. Aí eu estava lá explicando derivada direcional. E derivada direcional tem aplicação direta, né? Tipo, em várias coisas da engenharia, por exemplo, você aquece, tem uma chapa metálica, você está aquecendo uma chapa num determinado ponto, e aí tem irradiação de calor pela chapa inteira. E aí vamos supor que numa determinada direção eu quero saber qual é a propagação de calor numa direção específica. A gente usa derivada direcional, porque derivada calcula a taxa de variação da função, né? Então, existe a função propagação de calor na chapa, e aí vamos supor que eu queira saber a propagação de calor numa direção específica. Para saber isso, a gente usa uma coisa que chama derivada direcional, que é vista em cálculo 2. Só que para calcular a derivada direcional, pasmem, você faz o produto escalar do vetor gradiente, que vocês não sabem o que é, vão aprender lá em cálculo 2, com o vetor no qual dá a direção onde você quer. Então, veja, aí como que o cara vai chegar lá em cálculo 2 e falar, olha, é o seguinte, para calcular aqui a derivada direcional, né, para você calcular a taxa, o fluxo de calor nessa direção, você usa o produto escalar do gradiente, né, do vetor gradiente, pelo vetor que dá a direção. Ah, você não sabe o que é produto escalar. Pô, mas produto escalar você aprendeu lá em GA. Eu achava que não usava para nada, por exemplo. Ah, mas quando você for trabalhar, você vai usar? Não sei. Não sei se vai trabalhar nessa área, na área de projeto, não sei onde você vai trabalhar. Eu só sei que a engenharia, você vê tudo. Ou pelo menos bastante abrangente. Aí depois você seleciona lá quando você for trabalhar os conhecimentos que você vai usar. Mais ou menos, entendeu? Só dei esse exemplo de produto escalar, que ontem eu estava lá no cálculo 2, falei, tá vendo, gente? Produto escalar vocês acharam que nunca ia usar, né? E é uma coisa super simples, que a gente viu no assunto da prova anterior aí, produto escalar. Mas enfim, tenho até medo. Não, fica tranquilo, o cálculo é tranquilo. Mas enfim, para nós aqui na disciplina, sendo imediatista, Yuri, a gente precisa dessa definição de combinação linear, e agora do LI e LD que eu vou explicar, para poder definir base a semana que vem. O que é base de um espaço vetorial? Ronaldo, você quer falar? Ronaldo? Bom, não sei. Ronaldo, teu microfone está ligado aí. Não sei se você quer falar ou não, mas enfim. Pessoal, desculpa. Imagina. Alguém... Yuri, você entendeu mesmo? Você escreveu perfeito, não precisa... Se não entendeu, pode falar. E assim, se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar também. Inclusive, igual você perguntou. Para onde eu vou usar? No nosso caso, imediatista total vai ser só a semana que vem para definir base. Tá bom? Agora me diz uma coisa. Uma obra que o senhor poderia indicar para a gente, além daquele material que o senhor está dando, porque... Livro, você fala? Sim, essa matéria aí do senhor. Qual material? No final... No Pérgamo tem alguma obra que a gente possa acessar por lá? Tem. Ó, você pega, sabe o que eu postei no Moodle lá, que está escrito álgebra linear, um PDF? Sim. Beleza, vai lá na última página, tem 2 livros lá. Esses 2 livros tem na biblioteca que vocês podem acessar. Tá bom então, professor. Obrigado. Vocês podem procurar esses livros em PDF, deve ter na internet, provavelmente. Tá bom. Então, eu já tomei o cuidado de, no final daquele material que está no Moodle, colocar 2 referências
para vocês, se quiserem, tem mais exercício, obviamente, nos livros. Eu selecionei alguns para pôr nesse materialzinho aí. Mas se você pegar os 2 livros que eu citei lá no final do material, as referências, lá tem bem mais exercícios. Aí você pode estar fazendo, pode estar lendo. E tem esses livros tem na biblioteca. Obrigado. Imagina. Bom, então, continuando, isso é combinação linear. A outra coisa que a gente precisa falar, para fechar, é o que são vetores LI e o que são vetores LD. E aí, de novo, agora eu vou pegar vetores do R2 para ser mais fácil, só que isso se estende para do R3, para matrizes, para tudo, para todo o espaço vetorial. Então, vamos supor que você tenha, sei lá, vou pôr aqui, ó, V1 vai ser um vetor do R2, tá? O meu V vai ser o R2 agora, meu espaço vetorial. Então, eu vou pegar 2 vetores do R2. Por exemplo, eu vou pegar o vetor 1 e 2, vou pegar o vetor, sei lá, menos 3 e 0. Vamos pegar mais difícil, vai. Menos 3 e 5. Podia ter mais, pode ter quantos vetores quiser. Vou pegar 2. E isso pode ter 10, pode ter 3, não interessa. E aí nossa questão é o que são vetores linearmente independentes e o que são vetores linearmente dependentes. Para você descobrir o que são, se os vetores são LI ou LD, é linearmente independente, você tem que fazer o seguinte, depois para que serve CLI e LD é para definir base. Você escreve uma combinação linear, tá vendo? De novo eu estou tendo que usar essa palavra. Você escreve uma combinação linear de V1 e V2. Então, o que é uma combinação linear de V1 e V2? É pegar o V1 e multiplicar por algum número. Vou escrever assim, alfa V1. Alfa é qualquer número, sei lá quem. Então, uma combinação linear de V1 e V2 é um número vezes V1, outro número vezes V2. Vou chamar de alfa vezes V1 e beta vezes V2. Isso é uma combinação linear de V1 e V2. Tá ok? Então, eu dei 2 vetores, eu falo a primeira coisa, escreva uma combinação linear deles. Ou seja, pega o primeiro e multiplica por qualquer número, vou chamar de alfa para ficar genérico, e o segundo por outro número, eu vou chamar de beta. Essa combinação linear, você sempre vai igualar o vetor nulo. No caso, o vetor nulo do espaço que eles estão. Eles estão no R2, então eu vou igualar o vetor nulo do R2, que é o 0, 0. Então, sempre é assim. E isso independe de ser vetor do R2, do R3, de matrizes, não interessa. E também não interessa quantos você tem. Você escreve uma combinação. Se eu der um conjunto de vetores e falar LI ou LD, você vai fazer uma combinação linear de todos esses vetores, que é isso, e igualar essa combinação linear ao vetor nulo, no caso aqui 0, 0. Substituindo os valores, como o vetor V1 é 1 e 2, e o vetor V2 é menos 3 e 5, aí você iguala ao vetor nulo, né, que só estou substituindo os valores. O que vai dar aqui? Vai dar alfa, né, se fizer a multiplicação aqui, e aqui vai dar 2 alfa. Aqui vai dar menos 3 beta, se fizer o produto aqui, e aqui vai dar 5 beta. E isso vai ficar igual a 0, 0. Se você juntar esses 2 vetores, você vai juntar o alfa com menos 3 beta, alfa com menos 3 beta, né, esse com esse, e no final essa coordenada vai ter que ser igual a essa. A outra, segunda coordenada é 2 alfa, você vai juntar com 5 beta e vai igualar a 0. Ou seja, essa combinação, no final, vai resultar esse sistema. Pessoal, como sempre você vai igualar o vetor nulo, você sempre vai gerar, no final, um sistema linear homogêneo. Sistema linear homogêneo. Lembrando que sistema linear homogêneo é quando todas as equações estão iguais a 0. Um sistema linear homogêneo, ele nunca é impossível. Ele só tem 2 opções. Ou ele é possível e determinado, ou ele é possível e indeterminado. Lembra? Sistema homogêneo, sistema linear homogêneo, SLH, sempre é possível. A questão é se ele é determinado, quer dizer, só tem uma solução, que é a trivial, que é todo mundo C0, ou se ele tem outras soluções, e aí a gente fala que tem infinitas. Você só precisa saber se ele é possível e determinado ou possível e indeterminado. Então, você resolve o seu sistema. Se ele for possível e determinado, os seus vetores serão LI, ou seja, linearmente independentes. Se ele for possível e indeterminado, se ele tiver infinitas soluções, ele vai ser LD, que é linearmente dependente. Esse, especificamente, quando você resolve, um jeito fácil de resolver era multiplicar a primeira equação por menos 2, né? Se a gente multiplica por menos 2, corta aqui, já com 2, some o alfa. Multiplicando por menos 2, aqui dá 6 beta. Com 5,
ficaria 11 beta igual a 0. Conclusão, o beta tem que ser 0. Substituindo beta por 0 aqui, você descobre que o alfa também tem que ser 0. Então, esse é um sistema possível e determinado. A única solução é a trivial, que é o alfa e beta serem zeros. Se ele é possível e determinado, esses vetores são LI. Então, essa é a definição de LI e LD. O que são vetores LI, o que são vetores LD? Na verdade, vetores LI são linearmente independentes e LD linearmente dependentes. Como que eu faço para saber se os vetores são LI ou LD? Você escreve uma combinação linear dos vetores e iguala ao vetor nulo do espaço que eles estão. Substitui lá, você vai chegar sempre, como a combinação linear significa multiplicar os vetores por letras, né? Por números que a gente não sabe. Então, a gente vai chamar de alfa, beta, gama, vai multiplicando lá quando você tiver. E isso vai sempre gerar um sistema homogêneo, porque como você iguala ao vetor nulo, no final isso sempre vai gerar um sistema homogêneo, mesmo que fossem matrizes. E o seu sistema homogêneo sempre tem solução. A questão é se ele só tem uma ou se ele tem infinitas. Aí você resolve o seu sistema. Pode ser por escalonamento, pode ser por Cramer, pode ser como eu fiz aqui pelo método da adição, porque eram só 2 equações, então era mais fácil. Se o seu sistema for possível e determinado, né, se ele só tiver uma solução, e aí a solução vai ser todo mundo ser zero, eu te garanto que é a solução trivial, os vetores são LI. Caso contrário, os vetores serão LD. E aí, Yuri e todos, um conjunto de vetores que gere todos os vetores de um espaço vetorial que sejam ali vai ser o que a gente chama de base. Então, uma base de um espaço vetorial vai ser o número mínimo de vetores suficiente para gerar todos. Só com aqueles vetores você consegue gerar todos através de combinações lineares. Então, por exemplo, o R2 ele tem uma base muito fácil que chama base canônica. Só tem 2 vetores. Então, com 2 vetores do R2, que a gente vai ver a semana que vem, a gente consegue gerar todos através de combinação linear desses dois, a gente consegue gerar qualquer vetor do R2. Isso vai ser o que a gente chama de base do R2, no caso. Dois vetores quaisquer de um conjunto precisam ser necessariamente de um espaço vetorial? Sim, né? Porque quando a gente vai falar em LI e LD, a gente vai pegar vetores de um espaço. Porque o que a gente quer fazer? Tudo isso, na verdade, LI, LD e combinação linear é teoria para você poder explicar o que é base de um espaço. Lembra? Tinha espaço vetorial e subespaço era, na verdade, um subconjunto de um espaço que também era espaço. Então, na verdade, vamos pensar que eu só tenho a ideia de espaço vetorial. Agora, o que a gente, depois de estudar espaço vetorial, o que a gente quer é mostrar o que é uma base para esse espaço vetorial. Como eu disse, uma base, já adiantando, uma base vai ser o conjunto mínimo de vetores que é suficiente para gerar qualquer vetor daquele espaço. Então, para ser base, os vetores têm que ser LI, por isso, aí sim, a definição de LI, justamente para eu poder falar o que é base, e combinação linear, porque LI já começa, escreva uma combinação linear de vetores igual ao vetor nulo. Se você não sabe combinação linear, você já não consegue nem ver se os vetores são LI ou LD, porque começa falando, escreva uma combinação linear, né? Então, todo esse LI, LD e combinação linear é a base, entre aspas, na verdade, é o que a gente precisa saber para poder entender o que vai ser base de um espaço vetorial. Né? E justamente, então a ideia, na verdade, é assim, se você fosse pensar, é estudar espaço vetorial e estudar a base de um espaço vetorial. E aí a base de um espaço vetorial vai ter uma coisa que chama núcleo, vai ter uma coisa que chama dimensão da base, então a gente vai saber, olha, o R2, ele tem dimensão 2. O espaço das matrizes 2 por 2, o M22, ele tem dimensão 4. Mas o que é a dimensão? A dimensão vai ser o número de vetores que tem na base daquele espaço. Mas então eu preciso achar uma base primeiro, para depois saber a dimensão, porque a dimensão é dada pelo número de vetores que tiver na base. E a base é justamente isso, é o conjunto de vetores suficiente para gerar todos. Por exemplo, o R2 tem todos os pares ordenados. Pensar no mais fácil, o R2. Tem todos os pares ordenados. Quantos vetores são suficientes para que, através de combinações lineares, você gere todos os vetores do R2? Você não precisa ter 10 vetores, você não precisa ter 5. A gente vai ver que com 2 vetores, a gente consegue, combinando esses dois, né, combinações lineares desses dois, geram qualquer vetor do R2. Então, uma base do R2 vai ter 2 vetores. E aí a gente vai falar, aí eu dou 2 vetores do R2, do conjunto, óbvio, do R2. E falo, esses 2 vetores são uma base para o R2, ou seja, eles geram todos.
Aí você vai ter que verificar se eles são LI e LD, porque se esses dois vetores do R2 que eu dei forem LD, linearmente dependentes, você não vai conseguir combiná-los e gerar todos. Você consegue combiná-los, óbvio, mas você não vai conseguir gerar todos do R2. Somente dois vetores que sejam LI. Se dois vetores que eu te der do R2 forem LI, eu te garanto que todas as combinações, na verdade, eu te garanto que qualquer vetor do R2 que eu der, você consegue chegar neles combinando esses dois vetores do R2 que sejam LI. Porém, se esses dois vetores do R2 forem LD e eu te der um vetor e falar, chega nesse, combinando esses dois, você não vai conseguir. Você vai conseguir chegar em alguns, mas não em todos. É um negócio bem viagem, assim, pra falar a verdade. Mas é isso. Então, a resposta para você é assim, ó, dois vetores quaisquer de um conjunto, precisam necessariamente ser um espaço vetorial? Sim, a gente está falando de espaço, porque a gente quer justamente formar a base desse espaço vetorial. Então, eu vou estar falando de vetores, sim, de um espaço vetorial. Tá ok? Imagina, Igor. O Yuri, desculpa, Yuri. Pode perguntar aí, sempre perguntar. Eu gosto que pergunta, porque eu não gosto que, embora seja abstrato, eu não curto que vocês tenham muita dúvida. Só um pouco. Então pode perguntar. Ô, gente. Professor, Oi. Dá para depois fazer a representação no GeoGebra? Só se forem vetores do R2, sim, do R3 também. Agora, se for matriz, não tem sentido a gente representar. É que como o R2 são vetores, aí eu posso pensar em flechinha, né? Porque como é um ponto, eu posso pensar que sai da origem e chega naquele ponto, né? Põe 1, o parzinho 1. É um vetorzinho que sai da origem e chega no 1. Eu posso imaginar como uma flechinha. Aí teria até sentido fazer no GeoGebra. Sim, mas sentido de desenhar, mas não de entender isso. Então assim, eu não vou precisar depois desenhar. Não. A princípio, só... não. Entendi, então. Aqui, por enquanto, não. Tá certo? Ô, gente, agora, ó, essa aula de teoria passa bastante... Você vê, já dá mais de 1 hora, né? E cansa ficar aí. Ó, vamos fazer assim. Eu vou pedir que vocês leiam, né? Quem não leu, leia o material que eu postei. Até o item 1.4, como eu disse, porque o item 1.5 eu começo a falar de base, que eu quero falar só a semana que vem. Então, vocês têm que ler até o item 1.4, que é dependência e independência linear. E aí, com a aula de hoje, ver se vocês entendem o que está escrito lá até esse item 1.4. Tem exemplos, tal, talvez clareie um pouco mais a ideia de vocês. Depois, vocês vão tentar fazer os seguintes exercícios, que são o item 1.7. Vocês podem tentar fazer o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, do 1 até o 6. O 7 e o 8, não. O 9 e o 10, sim. E depois não precisa fazer mais nenhum. Você vai falar de base. Então, assim, ó, é do 1 ao 6. Exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois o exercício 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois exercício 9 e 10. Então, agora, com essa aula, e depois eu posto no Moodle para vocês estarem reassistindo quando estiverem fazendo os exercícios, caso tenham dúvida. Vou pedir para vocês fazerem exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 9 e 10. O 7 e o 8, não, só a partir da semana que vem, de eu explicar a matéria da semana que vem. E depois do 10, né, do 11 em diante também, só a hora que eu falar de base, de dimensão, de núcleo e assim por diante. Então, não precisa me mandar nada. Estou pedindo para vocês fazerem isso. 1 ao 6, 9 e 10 para registrar no chat. Perfeito, Yuri. Ok, legal. Então, ó, do 1 ao 6, 9 e 10. E qualquer dúvida, aí vocês me perguntem pelo chat, me perguntem, sei lá, por zap, se quiserem. Pergunta no Moodle, no fórum, ou se não, me pergunta semana que vem. A gente vai se encontrar de novo semana que vem, quinta-feira, nesse horário. Aí eu posso começar tirando dúvidas, se for o caso, e depois explicar o que é base de um espaço vetorial. E aí, com isso, vai ser possível fazer o restante dos exercícios e finalizar essa parte.
Aí mais 2 semanas a gente vai estudar transformações lineares, que eu vou postar o material quando for o caso, que eu já preparei. E aí a gente vai fazer uma avaliação de espaços vetoriais e transformações lineares. E aí vocês vão para o segundo semestre, se Deus quiser. Estamos claros? E tudo isso, como eu disse, vocês têm possibilidade de estar olhando no plano de aula que eu pus no Moodle, que é o nosso, tipo, seria a organização do que a gente tem que estudar. E também disse que no site do IF vocês têm lá para ver se eu não estou inventando moda e ensinando o que não é para ensinar. Mas vocês podem olhar lá, consultar no plano do curso, lá no programa, na PPC, né? O projeto pedagógico do curso e ver que é isso mesmo que a gente tem que estudar, tá ok? Não estou inventando moda nenhuma. Então, gente, vou desejar aí para todos um final de semana de estudos e descanso. Boa quinta-feira e sexta, restante de quinta. E a gente vai se falando aí, se vocês não tiverem dúvida, a gente vai se falando e se encontra semana que vem. Qualquer dúvida, eu posso postar no fórum, né, professor? Qualquer dúvida. Pode. Muito obrigado, hein, professor? Boa noite. Imagina, boa noite. Valeu, Yuri. Para vocês aí, bom descanso. Clara, todo mundo, Larissa, Valeu, Isabela. Valeu. Até mais. Boa Tchau, tchau. noite. Valeu. Boa noite. Boa noite.